A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Oséias, capítulo 8, continuando o nosso livro de Oséias, do profeta Oséias. E esse livro, esse capítulo 8, ele tem como título O Castigo Está Próximo. Esse título é da Bíblia Sagrada, a versão Almeida Revista e Corrigida. E diz assim, a partir do verso 1. Conforme eu for lendo, o Espírito Santo for me direcionando, eu vou fazendo apontamentos, tá certo? Mas eu vou ler o capítulo todo. Se você puder, acompanhe da sua casa comigo. Se não puder, se estiver na rua, se estiver em algum lugar, no caminho de algum lugar, só ouça, com atenção, que eu vou ler o capítulo. Verso 1. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Aqui o Senhor está falando, olha, anuncia, põe a trombeta na tua boca, que vai vir como águia contra... Não, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o concerto com Deus, se rebelaram contra a lei do Senhor, e clamarão a Deus, só que Deus, eles clamarão dizendo, nós te conhecemos, Senhor. Só que Israel rejeitou a Deus, Então não conhecem a Deus. Eles clamam, falam com a boca, clamam, meu Deus, nós te conhecemos. Só que na verdade eles só falavam com a boca. O coração não tinha sinceridade, eles não conheciam verdadeiramente o Senhor. Eles rejeitaram o Senhor e as leis do Senhor. Verso 4 diz, olha, vocês fizeram reis, mas não foi por mim que vocês fizeram reis. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Vocês não me consultaram. Vocês não vieram a mim saber o que eu, qual era a direção de Deus, o que Deus queria. Eles não consultavam a Deus. Pelo contrário, eles usaram a prata e o ouro para fazer ídolos para si. Mas todos esses ídolos serão destruídos, diz a palavra do Senhor. No verso 5 diz, o teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Até quando serão incapazes de alcançar a inocência? O Senhor, ele desejava que o povo tivesse um coração puro, que fosse inocente, que desejasse praticar a beneficência, praticar o amor, a justiça. Só que o povo rejeitou tudo isso. E o Senhor pergunta para eles, até quando serão incapazes de alcançar a inocência? Verso 6, porque isso é mesmo de Israel, um artífice o fez e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Nesse versículo 7 está dizendo, olha, vocês semearam ventos, e o que vocês colherão vai ser tempestade, vai ser tormentas. Vocês semearam ventos, então colherão tempestades, Não haverá erva, a erva não dará farinha, e se der, o que der será tragada. Tomarão a farinha de vocês, roubarão, saquearão vocês. Verso 9. Porque subiram a Assíria como um jumento montês por si só, mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Ainda que eles merquem, que eles façam negócios, ainda que eles vão procurar ajuda, o Senhor está falando, olha, eles começarão a ser diminuídos por causa da carga do rei e dos príncipes. Verso 11,
Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. O Senhor está falando, eu escrevi as minhas leis, as grandezas das minhas leis, para eles seguirem, mas para eles isso é como coisa estranha. E eles têm se multiplicado, eles têm multiplicado altares para pecar. No verso 13 e 14, que encerra no 14, diz assim: quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as cidades, e ele consumirá os seus palácios. Nesse verso 13 e 14 está dizendo: eles oferecem sacrifícios a mim. Sim, oferecem. E comem desse sacrifício. Mas eu não os aceitei. Não aceitei esses sacrifícios. Por quê? Porque o Senhor se lembrará das injustiças que eles continuam e prosseguem praticando. Eles ouviram a palavra de repreensão do Senhor, mas não mudaram a posição, não abriram mão do orgulho, não se quebrantaram diante de Deus. Então o Senhor está falando, olha, eu não estou recebendo os sacrifícios, vocês estão fazendo sacrifícios para mim. Sim, estão comendo desses sacrifícios, mas eu não os aceito por causa da injustiça de vocês. Eu visitarei os pecados, e vocês voltarão para o Egito, porque Israel esqueceu do Criador, Israel se esqueceu do Senhor, do Criador, e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas as suas cidades, tudo que eles construíram, a garantia que eles tinham de que seriam fortes eternamente, que seria uma cidade forte, com muros, com palácios. O que acontece? Tudo isso se consumirá, será consumido com fogo. Nesse capítulo, o que o Espírito Santo me traz muito à mente é: não adianta anunciarmos com a nossa boca, como o povo fazia, Fazia sacrifícios, dizia com a boca que o Senhor é o meu Deus, mas o coração não estava quebrantado diante do Senhor. O Senhor, Ele não quer só palavras, o Senhor quer entrega, o Senhor, Ele quer um coração sincero, Ele quer que realmente tenhamos a atitude de acordo com as nossas palavras. Não adianta falarmos coisas belas, não adianta falarmos que nos arrependemos com a nossa boca, se o nosso coração não mudou perante o Senhor. E essa é a reflexão que eu tenho para hoje, O nosso coração, o seu coração, está transformado diante de Deus? Ou ainda há coisas que precisam ser mudadas? E se há coisas que precisam ser mudadas, eu tenho uma palavra muito boa para você. Existe um Deus maravilhoso que está disposto a ouvir, a te dar um coração novo, a te trazer para perto dele. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa, confessar a sua maldade. Nós precisamos confessar o que ainda há mal em nós. Todos nós temos, ainda coisas que precisamos melhorar. Então precisamos confessar para o Senhor: Senhor, ainda preciso melhorar nesse ponto. Essa ainda é minha fraqueza. Me ajuda. E o Senhor, se você estiver falando com sinceridade, o Senhor, Ele, através do Espírito Santo, que é o auxiliador, o Espírito Santo é uma pessoa e Ele está conosco. Quando aceitamos Jesus como Senhor, como nosso Salvador, e o Senhor envia, nós somos batizados, quando buscamos a Deus, somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e nos auxiliar. E esse auxílio é literalmente, não só um auxílio, mas ele é um conselheiro. Ele ensina.
Quantas das vezes, né, o pecado esteve à minha porta e o Espírito Santo de Deus me orientou que não era para fazer. Quantas das vezes ele te orienta, ele nos orienta o que é certo e o que é errado. E a gente escolhe. Nós vamos seguir pelo caminho que é mau ou pelo caminho que é estreito, né? O caminho estreito nos leva para a vida. O caminho largo, que é fácil, que a gente faz os nossos desejos, aquilo que nós gostamos, aquilo que é gostoso, que é mais prático, que não custa, aquilo que não custa, não nos custa. Esse é o caminho largo. E a palavra do Senhor diz que o caminho largo leva para a morte, mas o caminho estreito, ele leva para Cristo Jesus, ele leva para a vida eterna. O Senhor diz, né, toma a tua cruz e siga-me. O Senhor nos chama a tomar a cruz, a nossa cruz, e segui-lo não é fácil. Nós precisamos abrir mão, sim, precisamos abrir mão do pecado, precisamos abrir mão de coisas que para os outros não é pecado, mas que está nos afastando de Deus. Eu não sei o que é, eu sei as minhas com Deus, né? E que você reflita sobre as suas com o Senhor. Mas Ele está aqui e Ele quer te ouvir, para que Ele te ajude, né, a vencer o mal, a vencer o pecado, porque o pecado já foi sobre Cristo Jesus, mas precisamos confessar com a nossa boca e nós pedirmos perdão a Ele. Mas para que Ele leve sobre Ele essa carga, nós precisamos abrir, né, o nosso coração para Ele, falar com Ele, se entregar, se derramar diante dEle. E é isso que nós precisamos. Não se envergonhe diante do Pai. Ele é o único que pode te purificar. Ele é o único que pode sarar as suas feridas. Ele é o único que pode te curar. Ele levou sobre ele as dores, as doenças. Ele levou sobre ele os pecados. Ele é o único que pode nos sarar de tudo, inclusive nos dar a vida, nos livrar da morte eterna, né? De estar afastado de Deus. Então que nós não nos envergonhamos, que nós não tenhamos medo de estar diante do Senhor, mas que possamos nos quebrantar, nos humilhar diante do único que é digno, do único que verdadeiramente ama a gente. Ele ama um amor tão sincero que na verdade ele só quer nos curar. Ele só quer isso, ele já fez o ato maior de amor e ele quer te curar. Mas para que nós sejamos curados, precisamos abrir a porta do nosso coração. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, né, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você só precisa abrir a porta. Amém? Eu quero orar por você. E se você quiser abrir a porta do teu coração, declara com a tua boca: Senhor, eu quero abrir a porta do meu coração. Faça uma oração, você e Deus. Entrega ao Senhor tudo o que você tem, né? As suas palavras, o que tem te sufocado, o que tem te angustiado. Entrega para o Senhor, porque Ele é o único que alivia as dores. Ele é o único que leva as nossas cargas. E Ele nos dá um fardo que é leve. O fardo do Senhor é leve. Ele nos dá a paz que o mundo não entende, não compreende. Mas Ele nos dá essa paz. Então, entregue o seu melhor, a sua oração para Deus. E quando eu terminar essa oração, se o Espírito Santo te tocar no coração, continue essa oração, você e Deus. Se derrame aos pés do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por estar na tua presença. Eis aí o teu filho, eis aí a tua filha, Senhor. Senhor, que nós possamos nos derramar diante de ti, quebrantar o nosso coração, Senhor.
Nos perdoa, Senhor, pela nossa iniquidade, pela nossa maldade, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, por não sabermos ou às vezes não dizermos não para aquilo que devemos dizer não. Paulo disse, Senhor, aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas o que eu quero eu não faço. Estamos sim numa luta contra a carne, mas a tua palavra diz que quando estamos cheios do teu Espírito, quando o teu Espírito está inundando o nosso ser, nós vencemos o pecado. Precisamos ser cheios do teu Espírito Santo, Deus. Visita cada um, Senhor, onde está, Senhor Deus. No trabalho, na escola, no caminho para casa, Senhor. Em casa, o Senhor sabe onde cada um se encontra. Visita cada um, Deus. Trabalha no coração de cada um. Que teu Espírito Santo ministre mais aos corações. E que tua graça e tua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas, Senhor. E o teu amor, o teu grande amor, seja, Senhor Deus, palpável. Que eles compreendam o seu amor por nós. Que o teu Espírito Santo ministre o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração, Senhor, o quanto é amada por Ti, o quanto ela é amada pelo Senhor. O Senhor não desistiu. Essa pessoa pode estar achando que o Senhor desistiu, Senhor, por causa das escolhas que ela fez da vida. Mas o Senhor não desistiu dessa pessoa. E se ela está ouvindo essa mensagem até aqui, o Senhor não desistiu. Eu quero que você saiba. O Senhor não desistiu de ti. Ainda há tempo. Ele está testificando no meu coração a respeito de ti. Se você está ouvindo essa mensagem e você acha que não é digna, que você já passou o teu tempo, que já errou demais, o Senhor está falando, eu não desisti de ti. Ainda há tempo. Quebranta o teu coração diante de mim. Ainda há tempo. E Deus te ama de uma forma tão inexplicável. Você tem um lugar especial no coração de Deus que ninguém pode preencher. Ninguém preenche esse lugar que é teu no coração do Senhor. Então se volte para Ele, porque ainda há tempo. E eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por poder ministrar a Tua palavra, por poder ouvir o Teu Espírito Santo, por poder estar falando com você acerca de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E se você puder, não esqueça de curtir e compartilhar, que ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas que o Senhor queira tocar, que o Senhor queira falar. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, e tchau.